noite. Com a notícia entrevista hoje, mais um pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, do PRB. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella foi ministro da Pesca e Aquicultura do governo Dilma até mês passado, durante 2 anos. Ele deixou o ministério e voltou a ocupar sua cadeira no Senado, aliás, é o segundo mandato dele como senador pelo Rio de Janeiro. Senador, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Toledo. O que é melhor, ser ministro da Pesca ou senador? Eu gostei muito de ser ministro da Pesca, o Brasil tem imenso potencial. Agora, não deixo de gostar de ser senador, não. Agora, é necessário ter o Ministério da Pesca? Porque uma das críticas, grandes críticas que se faz ao governo Dilma, e já se fazia ao governo Lula, é o número supostamente excessivo de ministérios, ou pelo menos recorde com certeza, 35. O Ministério da Pesca, ele poderia ser uma secretaria vinculada a outro ministério ou tem vantagens em ter um título especial com esse? Não, eu acho que precisa, sabe, Toledo? Não é porque fui ministro, não. É porque descobri lá o grande potencial do Brasil. Você imagina, quando entrei para o Ministério, nós produzimos 1,5 milhão de toneladas por ano. Muito menos que o Peru, muito menos que o Chile. Agora, nós somos o país que tem a maior quantidade de água doce do mundo, 3% está aqui no Brasil, uma costa de 8.000 quilômetros. De tal maneira que, com 3 medidas que a Dilma tomou, que foi desonerar o pescado colocando na cesta básica, simplificando licenciamento ambiental para a gente poder botar gaiola e criar peixe no lago das hidrelétricas, nos açudes, nas represas, que nós temos aos milhares no Brasil. E, por último, o financiamento, Plano Safra, 4 bilhões, nós dobramos a produção. Hoje o Brasil já tem uma produção de 2,5 milhões, quase dobramos, né? Isso seria possível fazer sem ter uma estrutura do Ministério? Não creio, porque são medidas que afetam, quer dizer, a conjuntura, o meio ambiente, a parte do Ministério da Fazenda e Planejamento. Se não tiver um ministro e uma estrutura que apresente bons projetos, e posso fazer um acompanhamento disso, a coisa não anda. O ministro, o fato de ter status de ministro, garante mais acesso à presidenta ou não necessariamente? Ah, sim. Eu sempre tive muito acesso a Dilma porque, desde a época que ela era ministra, o Zé Alencar fazia uma ponte entre nós. Zé Alencar foi o fundador do meu partido, do PRB. Então, já criamos uma amizade desde aquela época. Se estreitou quando ela me convidou para ser ministro. A partir daí, tivemos vários encontros, várias viagens e tomamos essas medidas que foram muito importantes. Então, a proximidade, quer dizer, para o setor da pesca é muito importante ter um ministro que fale com a presidenta. Bom, e o PRB continua no ministério, né? Quer dizer... Pois é, era o meu suplente. E hoje é o ministro. Voltou para o Senado, ele saiu do Senado e foi para o... E está lá tocando o ministério. Agora, isso é uma das outras críticas que se faz é que o número grande de ministérios é uma necessidade para acomodar o chamado presidencialismo de coalizão, ou seja, necessidade de o governo federal ter um leque de partidos muito amplo para se sustentar no Congresso e, para isso, ter necessariamente que colocar os seus aliados nos ministérios. O senhor acha que é possível melhorar a administração pública brasileira, diminuindo o número de ministérios diante dessa necessidade de ter uma coalizão tão ampla? Olha, eu nunca fiz um estudo detalhado sobre isso, mas no caso específico da pesca, onde eu passei, imagina, nós temos um potencial de produzir 20 milhões de toneladas. Esse é o potencial dado pela FAO. O mundo tem fome, nós temos água, podemos produzir muito peixe. 20 milhões de toneladas, nós estamos falando de 20 bilhões de quilos. Imagine que esse quilo do peixe custe R$6, mais ou menos o que é o frango hoje. Nós estamos falando de 20 bilhões vezes 6, 120 bilhões por ano. É um volume de dinheiro expressivo, mas mais importante é o efeito que isso causa na saúde do povo. Comer peixe é bom para todo mundo, para a criança e para o idoso. O mundo, como eu disse, tem fome. O Brasil deve ser a fazenda do mundo. Então, é uma responsabilidade tão grande você gerir recursos naturais dessa envergadura que realmente o Ministério da Pesca é fundamental. Só uma última pergunta sobre peixe, depois a gente volta para a política. Esse potencial maior está nas água doce ou na água salgada? Água doce. Segundo os cientistas, os continentes possuem muito peixe do lado esquerdo deles. Então, vamos dizer, o nosso continente americano, você tem o Alasca, você tem a área da Califórnia, você tem o México, Peru, Chile, etc. e tal. Mas é peixe de uma qualidade só, você não tem diversidade. Do outro lado, lado direito, você tem pouca quantidade de peixe, mas muita diversidade. Quer dizer, favorece a pesquisa. Agora, no caso do Brasil, nós temos água doce.
Como eu disse a você, nós temos 1.000 hidrelétricas. Se nós usarmos 0,5% das águas das hidrelétricas, 0,5% de área geométrica, nós podemos produzir 20 milhões de toneladas. Se a gente disser assim, olha, não teve efeito no meio ambiente, nós podemos mudar para 1%. Nós vamos para 40 milhões de toneladas. Nós passaríamos a ser o segundo depois da China. Essa crise hídrica que esse ano, essa seca que está acontecendo e que parece que vai continuar, até parece que tem um El Niño se formando no Pacífico, não afetaria essa capacidade de produção de pescado nas hidrelétricas por conta da falta de chuvas? Não, o problema do Brasil na questão de abastecimento é que a gente tem muita água onde mora pouca gente e pouca água onde mora muita gente. A gente tem que trazer água de lá para cá. Agora, o peixe não consome a água, ele não evapora a água, ele não bebe a água, ele vive na água. É claro que ele também faz excrementos na água. Se falta água, também o peixe não vive. Mas com a água que tem, 0,5% das águas reservatórias, dá para produzir muito, muito, muito peixe. Eu acho que uma saída para o Brasil no futuro é dessalinizar. Dessalinizar a água do mar. Por exemplo, em Israel hoje, toda a água para agricultura, para aquicultura, para beber, para tudo, é água dessalinizada. Não tem mais água do Jordão, não tem mais água do Mar da Galileia, nem aqueles poços profundos que eles cavavam de mil metros. Hoje toda a água lá é dessalinizada. A tecnologia está avançando muito, os dessalinizadores já ficam dentro do mar e eu acho que no Brasil nós vamos caminhar para isso. Não consome muita energia elétrica? Consumia no passado, mas cada vez a tecnologia está consumindo menos. Agora, no Brasil é só para um momento de estiagem. Nós não vamos usar aquilo no momento que tem chuva. Bom, vamos falar um pouquinho de política. PRB hoje está com 9 deputados federais, mas o senhor no Senado. Qual a perspectiva para a eleição parlamentar desse ano? O partido que vai continuar crescendo? Olha, nós temos um puxador de legenda em São Paulo, que é o Celso Russomano. A gente acha que ele vai ter uma votação muito expressiva. A campanha para prefeito já mostrou que ele tem uma capacidade, um potencial enorme. Temos esses 9 deputados que você citou, Toledo, são todos eles de segundo, terceiro, alguns de quarto mandato. De tal maneira que eles têm base estabelecida e estão aumentando a votação. Acho que no Rio de Janeiro também, mesmo que eu não me eleja, o voto de legenda de um candidato com, vamos dizer assim, o meu índice de aprovação sempre tem 10% de voto de legenda. A última que eu disputei para governador, eu não ganhei, mas tive 1.600.000 votos e 160 mil votos de legenda. Isso elege mais um deputado federal, porque a legenda são 170 mil votos. Nós acreditamos que vamos chegar próximo dos 20 deputados na próxima legislatura. Desses 20, quantos têm devoção pela fé evangélica? Eu diria que a maioria, mas não serão todos como eram no passado. Ficaria aí em torno de uns 50%, 60%. Como é essa relação da religião com a política dentro do PRB? Eu acho que a gente deve evitar a igreja e Estado. O Estado não deve interferir nas atividades da igreja, a igreja não deve se miscuir com o Estado. Agora, a religião tem bons princípios. Honestidade, transparência, lealdade, amor ao próximo, idealismo, renúncia. Isso são coisas que a fé ensina para evangélicos e católicos e que são coisas que a política está precisando muito. Mas também tem algumas questões, digamos assim, dogmáticas, né? Por exemplo, a questão do aborto. Talvez não seja o caso do PRB, mas outros partidos, outros políticos que tenham fé evangélica já têm uma posição muito forte contra a legalização, também católicos, né? No caso, o PRB tem posição firmada com relação a isso? Tem. O PRB... ele é a favor da vida, ele é contra o aborto, ele acha que a família deve ser mantida como estabelecida na Constituição, quer dizer, o homem e a mulher, sem discriminação, o homossexualismo, feminino ou masculino, mas nós achamos que a família a ser protegida é a família que está na Constituição, a união do homem e a mulher, e sua prole. E somos também contra a legalização da droga. Esses são pontos, mas não são apenas evangélicos e católicos que têm essa posição. No mundo inteiro divide as sociedades, religiosos e não religiosos. São coisas do costume, vamos dizer assim, das tradições, da civilização de cada um. A África, por exemplo, vamos dizer assim, ela tem uma religião muito tradicional, mas por costumes culturais mesmo, eles têm posições semelhantes ao cristianismo.
e ao catolicismo. O catolicismo seria cristianismo também. Então, é uma coisa que transpassa a religião, é uma coisa mesmo de convicção de cultural, de tradição, de pensamento. No caso específico do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o partido é totalmente contra? É a favor da criminalização da união? Não, criminalização não. Talvez pecaminização. Mas quer dizer, a união civil já é dada. O Supremo já decidiu sobre isso. Mas eu digo, você escrever na Constituição de que a família ela pode ser a união de homem e mulher ou dois homens e duas mulheres, isso nós somos contra. O senhor apresentou um projeto polêmico logo após as manifestações do ano passado, que continuaram em menor escala esse ano, tipificando como terrorismo, dependendo do tipo de manifestação. Explica um pouquinho para a gente o que prevê o projeto. Olha, o projeto fala sobre ataques a multidões, como ocorreu, por exemplo, em Chicago, naquela corrida. Você colocar bomba dentro de panela de pressão, debaixo de uma arquibancada e ferir centenas de pessoas e causar pânico. Isso é terrorismo, aqui em qualquer parte do mundo. Eu não estou falando de manifestação pública contra governante, contra preço de ônibus. Essas manifestações são da democracia, são da vida dos povos. Esse projeto foi mal interpretado porque foi explorado pelos meus adversários. Eu estou em campanha para governador no Rio de Janeiro. Mas é um projeto que recebeu manifestação pública de apoio do Ministério Público e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sei se há uma organização mais democrática e mais defensora dos direitos, das liberdades individuais e dos direitos humanos do que a OAB. E ambos aplaudiram o projeto. O que ficaria tipificado como terrorismo, então? Isso. Quer dizer, você colocar bomba... Não é só isso, não. Quer dizer, se você tiver, por exemplo, ataques a aeroportos, ataques à delegação e sequestro de times que venham do exterior, umas coisas desse nível, desse volume, aí seria realmente terrorismo. Como é que se define o ataque? E a pena seria de 20 anos. E como se define o ataque? Qual que é a diferença entre um ataque terrorista e uma manifestação mais exaltada, por exemplo, que leve a uma pedrada, por exemplo, contra um ônibus de uma delegação? Não causa morte, não tira a liberdade das pessoas num cativeiro de sequestro. E não causa a morte de uma multidão. Quer dizer, bomba é uma coisa bem diferente de pedrada. Entendi. Mas o projeto é específico? Específico. Agora é isso. Quer dizer, é época de campanha. O Zé Alencar dizia que época de guerra, boato é como terra. E essas coisas ocorrem. Mas o projeto, para quem lê, vai ver que é um projeto que trata apenas de terrorismo. Sobre o uso de máscaras em manifestações? Não trata disso. Agora, trata também por exemplo, o Brasil está em convênio com a Interpol e com outros organismos de investigação internacional, FBI, CIA, para a gente poder deter pessoas que venham para cá com más intenções. Isso no aeroporto. Quer dizer, o projeto trata muito bem de como é que a autoridade civil vai cuidar disso. Trata também de greves no momento da Copa. Mas não é proibindo a greve, não. É que elas tenham uma tramitação mais rápida na Justiça do Trabalho, sejam julgadas rápidas. Você imagina o sujeito da SEDAI no Rio de Janeiro cortar a água na época do evento. Todo o esforço que nós fizemos para construir os estádios. A greve for julgada ilegal, o que acontece? Tem que voltar. Ou então deixar 30% trabalhando. E se não cumprir? Se não cumprir, tem penalidades. Tipo, a prisão ou multa? Não, são as penalidades previstas na lei. Senador, vamos falar um pouquinho sobre a disputa para governo do Rio de Janeiro, né? É uma disputa talvez a mais pulverizada do Brasil e da história recente do Rio de Janeiro. Tem o ex-governador Garotinho, está em primeiro lugar na pesquisa do Ibope, empatado tecnicamente com o senhor. Depois o senador Lindbergh Farias, do PT, o atual governador Pezão, ex-vice-governador de Sérgio Cabral, e César Maia, se eu não esqueci alguém. Miro e o Sirquis. Tá, já são 7, né? Como o senhor está vendo esse cenário? O senhor acha que vai continuar disperso assim ou vai haver uma polarização? Alguém vai conseguir disparar? Não, esses candidatos eu acho que estão colocados. Você fez bem no citar de Jandira Fegali, porque eu achei que a candidatura dela sempre foi uma candidatura para buscar aliança para o Senado. E acho que ela já conseguiu isso na chapa do Lindbergh. Esses outros candidatos vão disputar, seja porque tem chance, seja por dever de ofício, porque vão querer o voto de legenda para eleger mais um deputado para a bancada federal, no caso César Maia, é bem isso.
A intenção de voto é essa, está bem pulverizada. Hoje, quem leva a maior vantagem é o não sei, não decidi, não quero votar em nenhum deles. Mas, à medida que vai se aproximando, o eleitor vai tomando posição. Acho que uma coisa auspiciosa na minha candidatura é que eu sou hoje, desses candidatos todos, o que tem a menor rejeição. Nas eleições anteriores, o senhor foi muito bem votado para o Senado, se elegeu 2 vezes, não é uma eleição fácil no Rio de Janeiro, né? Já houve ex-prefeitos que não conseguiram se eleger, mas nas eleições majoritárias, tanto para a prefeitura quanto para o governo, nas 4 que o senhor disputou, o senhor não chegou, não cheguei no segundo turno. Foram 3. Foram 3, desculpa. 3. Isso, aqui o senhor atribui, o senhor acha que o senhor tem um eleitorado cativo muito forte, que é talvez esse eleitorado religioso, mas tem uma rejeição do eleitorado, digamos, não religioso, e como é que isso se traduz nesse pleito específico? Toledo, é exatamente o que você falou. Eu tenho um eleitorado que sempre vota em mim, é cerca de 20%, tanto na capital como no estado. Me elege senador. No caso de 2 votos, que é para o Senado, eu agrego muita gente que eu sou o segundo voto, e aí eu vou a 30%, 40%. Agora, tinha também uma rejeição expressiva. Agora, hoje, as pessoas, quando dizem assim, o Crivella mistura política com religião, aqueles que votam em mim perguntam, dá um exemplo. Aí as pessoas não têm um exemplo para dar. Eu fui 10 anos senador, 2 anos ministro, sempre trabalhando pelo interesse público. De todos os candidatos, eu sou o único que não tem um processo, seja civil, seja criminal, seja eleitoral, na justiça estadual ou federal. Não tem um. Os demais candidatos têm dezenas. Desculpa, só para esclarecer, se eu levantou a bola, eu tenho que perguntar. Teve uma multa de pré-campanha, campanha moto-escavadeira, se não me engano? Uma reta-escavadeira, sim, foi uma multa de R$15 mil, mas que ainda está na primeira instância. Tá. E é apenas uma multa, não é um processo. Tá bom. Eu estou falando processo sobre, por exemplo, apropriação indébita, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, coisas que pegam políticos. Uso do poder econômico e coisas desse tipo. Eu não tenho em 10 anos de vida pública e 2 anos como ministro no Executivo, isso é raro. De tal maneira que essas coisas todas diminuíram com a minha rejeição. Como eu disse a você, eu precisava estar vivo para ver esse dia chegar. Ser o político com a menor rejeição no estado do Rio, que é um estado, você sabe, o Carioca, o Fluminense, são muito contestadores. Sim. Na pesquisa Ibope, o senhor aparece na faixa dos 40% que dizem que não votariam de jeito nenhum, mas o seu principal contendor, o Garotinho, está na faixa dos 60%, 70%. E quase, o César, 70%. Lindbergh, 55%, Pezão, 59%. Pezão empata com o Garotinho. Mas o Pezão, o senhor acha que ele vai ter o maior tempo de televisão na propaganda, não? É uma minissérie. O tempo de televisão do Pezão é, vamos dizer assim, um absurdo. Acho que no Brasil ninguém vai ter mais do que ele. São quase 13 minutos. Governador Cabral, muito mal avaliado. Eu diria a você que se espera no Rio de Janeiro o fim dessa administração com mais expectativa do que se espera a Copa do Mundo. As pessoas não aguentam mais o atual governo. Pezão herdou isso tudo, mas herdou também uma máquina que procurou trazer todos os partidos para a propaganda dele. Eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Você não acha que ele vai crescer durante a campanha? Acho que sim, acho que ele cresce. Agora, em todas as pesquisas até hoje, toda a propaganda, inauguração, o governo Cabral, antes de sair, fez inauguração de tudo que você possa imaginar pelo estado inteiro. Mas ele nunca saiu dos 6%. O senhor acredita que há uma dissociação entre que o Fluminense, o eleitor fluminense carioca fazem entre a administração do governo Sérgio Cabral e o governador? Quer dizer, ele está mais mal avaliado do que o seu governo ou a avaliação é negativa em relação a tudo? Não, eu acho que você tem toda a razão, Toledo. A avaliação pessoal do governador é péssima. Do governo não é. Fez boas coisas, sobretudo porque fez a união com Lula. E nisso aí eu ajudei muito. O Cabral foi, no Senado, um senador de oposição. O PMDB votava com o governo Lula, mas ele votou contra tudo. Era ele e o Monsanto, 2 na base do governo que votavam sempre radicalmente contra. E quando eu perguntava a ele, ele dizia que era contra porque não gostava do PT. Quando se candidatou a governador pela primeira vez, ele foi para o segundo turno com a Denise Frossá. Pediu o meu apoio, ele teve 2 milhões de votos, Denise 1.600.000 e eu 1.500.000 e pouco. Então eu disse, olha, só te apoio se você fizer uma aliança com o Lula. Porque ele ia apoiar o Alckmin, se eu apoiasse a Denise Frossá.
Então ele fez essa aliança com o Lula e foi ótima para nós. Nós estamos fazendo um submarino nuclear, uma usina nuclear, a maior refinaria de petróleo do país, o Rio de Janeiro. Uma rodovia do contorno, Copa do Mundo, Olimpíada. O Rio de Janeiro tem um desemprego friccional, 5, 6%. Agora, na parte social foi mal. Quer dizer, nós somos o estado que menos gasta com saúde. O Rondônia gasta mais que a gente. A educação das primeiras 500 escolas do Sudeste, se comparar São Paulo, Espírito Santo, Minas e Rio, nós não temos uma. A nossa primeira escola está em 503. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, com as suas tradições, com a sua cultura, com o seu potencial econômico, que tem uma saúde e educação tão ruim como essa, é péssimo. Então, de um lado, tem uma avaliação boa. Na área social, também muito ruim. Se você ler aquele livro Cabeça do Eleitor, o jornalista ali escreve o seguinte, que nunca na história do nosso país, nas 200 eleições, um governador conseguiu reeleger o seu sucessor ou a si próprio, se ele tem menos de 35% de ótimo e bom. Cabral tem 18%. Quer dizer, se Pezão se eleger, será, vamos dizer assim, um milagre tipo Moisés abrindo o Mar Vermelho. Voltamos já daqui a pouco. A notícia estará de volta daqui a pouco com Marcelo Crivella. A notícia está de volta com o senador e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Senador, a gente estava falando sobre a administração Cabral, a diferença entre a aprovação a algumas políticas do governo e a não aprovação à figura do governador. Por exemplo, vamos pegar algumas políticas que ficaram famosas nacionalmente. UPPs, né? Polícia Pacificadora. O senhor, se eleito, manteria, mudaria, continuaria, acabaria? Manteria. Isso é uma conquista da nossa cidadania do Rio de Janeiro. Nós não podemos admitir que o tráfico, o crime organizado tome partes do nosso território e ali impere o terror. Isso nós não vamos aceitar. Agora, é muito importante a gente mandar uma mensagem de que a política de segurança pública no Rio de Janeiro é para todo o Estado. Hoje, o que o Fluminense da Baixada, do interior, acha é que aquela turma da Zona Sul, que apoia o governador, onde ele foi maciçamente eleito, onde tem também interesses até da Rede Globo e do empresariado, por não conseguir resolver o problema das drogas, então eles decidiram o seguinte, olha, vamos varrer daqui de perto da gente. A gente faz o PP aqui, tira esses bandidos daqui, eles vão transbordar, vão para a Baixada, vão para o interior, vão para onde quiserem. Que para quem não é morador ou frequenta o Rio de Janeiro, a maioria das UPPs está instalada em morros que são vizinhos aos bairros mais ricos da cidade. Maciça a maioria. Nós temos hoje 39 UPPs, 36 estão no Rio de Janeiro. Mas não é só isso, não. A UPP demanda muito policial militar. Então, o que ocorre? Se você vê os dados da ONU, eles dizem que o mínimo para se manter uma boa segurança é você ter um policial para 250 pessoas. Na Zona Sul do Rio de Janeiro não chega a isso, nós temos um policial para 350. Mas se você comparar com a Zona Norte, onde tem mais favelas e mais tráfico, você tem um para cada 500. Se você comparar na Baixada, você tem um policial para 1.200 pessoas. Como é que são as estatísticas de criminalidade nessas áreas onde não tem o PP? Bem mais altas. Nas áreas onde tem o PP, a criminalidade, graças a Deus, baixou muito. Baixou a criminalidade de homicídio. Aquelas guerras entre facções em que você tinha meninos matando meninos. Mas aumentou, por exemplo, o assalto na rua. É normal você ver uma senhora na Tijuca hoje dizendo assim, eu preferia morar no Morro do Borel, ou no Morro do Macaco, porque lá tem policial. Na Conde Bonfim, na Praça São Penha, não tem policial. Bom, mas talvez os moradores do Pavãozinho não concordassem, haja vista a manifestação durante essa semana aí, que resultou até na morte de uma pessoa. O senhor acha que a polícia continua violenta na ação, principalmente nessas comunidades carentes? Eu acho que tem casos. Eu não seria generalista, não iria generalizar, mas há casos que nos envergonham e desautorizam a autoridade pública, o governador, o secretário de segurança. São alguns, mas que devem ser punidos com rigor, até para servir de exemplo para os demais. Acho que a gente deve aumentar o número de mulheres. Essa UPP deu certo por causa de uma major que estava no Morro Santa Marta. E ela chamou as mães e disse, vocês têm que cuidar dos seus filhos. Se eu digo isso para uma mulher, soa de uma maneira. Se uma outra mulher diz isso para ela, você tem que cuidar do teu filho, aquilo é um choque para ela. Então ela disse, mas eu não consigo cuidar desse moleque.
Então, se você não consegue, eu vou dar jeito nele. E foi assim, dialogando com as mães, dialogando com o tráfico, que ela foi limpando a área e trazendo mais soldados. Não é que acabou com o tráfico, mas a UPP tem regras maravilhosas. Primeiro, você não pode usar criança no tráfico. Segundo, não venda droga, porque isso é ilegal, se eu ver, vou te prender. Desgraçadamente, ainda tem uns ou outros que insistem com isso. Terceira regra de ouro, não se pode dar tiro no morro. Se der tiro, eu vou atrás de você, vou te prender, você não vai usar nem mais droga, nem vender mais droga, você vai fugir e eu vou te encontrar e você vai ser preso. Essas coisas, essas três coisas que são possíveis de serem feitas, mudaram a face do Rio de Janeiro na Zona Sul e Zona Norte. Agora é preciso que essa UPP se estenda para o resto do Rio de Janeiro, senão você perde o apoio político, você perde o apoio popular. E você perdendo o apoio popular, a política pública cai. Não ficou relegado, quer dizer, isso no fundo a gente está falando de presença do Estado, né? Deixar ocupar, no caso militarmente, uma área que era dominada por uma facção criminosa e ter uma presença do Estado lá. Agora, não ficou relegado apenas à presença policial? Não faltou uma complementação, talvez, com Muito. Educação? Faltou. Você tem saúde. Toda a razão. Toledo, eu propus ao Cabral, ele não aceitou, mas eu fiz até um projeto no Senado para facilitar isso. Zona Franca Social. Qual era a minha ideia? Você pacificou, tira imposto, tanto municipal como estadual, se o governo federal colaborasse até imposto federal, e usa o poder estratégico de compra do Estado para fazer com que surja nessas comunidades micro, pequenas empresas e economia solidária. Manda consertar os carros da polícia lá, ou manda fazer móveis de escola, ou compra alimentação para presidiário lá, em cantinas feitas nessas comunidades, porque você vai dar emprego para a mãe e ela vai ficar perto de casa, ela vai fiscalizar esse menino, vai saber a hora que ele está na escola, a hora que ele está brincando. Se a empresa fizer creche, melhor, você incentiva mais. Mas a Zona Franca Social seria o segundo passo para que a gente erradicasse de vez a presença do tráfico, porque você tem razão, quer dizer, a partir do momento que você tem 50, 60 moleques que ganhavam 500 pratas por semana, R$500 por semana, trabalhando para o tráfico, e esses meninos estavam acostumados a usar parte desse dinheiro para droga, para comprar tênis, para namoradinha, e até para ajudar em casa, e agora não tem, eles vão descer para assaltar. Alguma coisa precisa ser feita para botar esses moleques nas escolas ou no trabalho. O Rio de Janeiro tem um dado assustador, é que você tem 1 milhão de meninos de 16 a 24 anos, que é o nem trabalha, nem estuda, nem quer fazer isso. Então é preciso dar destino a esses meninos. O senhor acha que esse é um problema geracional, que é uma coisa que veio pela ascensão social chamada nova classe média, ou classe de consumo C, que permitiu essas gerações que antes eram obrigadas a trabalhar, a optar por trabalhar ou não? Ou o senhor acha que essa é uma questão específica que pode ser resolvida por uma política local? Não, eu acho que a gente, nos processos da nossa evolução social, econômica, política, nos faltaram líderes políticos mesmo, que nos garantissem instrumentos legais para que a riqueza fosse distribuída para todos. Não há riqueza sem trabalho, mas o trabalho no Brasil sempre foi... As pessoas dizem com razão, ninguém se enriquece no Brasil trabalhando. O trabalho sempre foi relegado, a mão de obra sempre foi explorada. E hoje você tem uma desigualdade. O Rio de Janeiro cresceu, dá exemplo da minha cidade, onde eu nasci, como duas irmãs siameses e monstruosas. Porque do lado você tem uma riqueza, de certa forma, conspícua, perdulária, faustosa. Você tem mansões cercadas por segurança, o cara chega de helicóptero, aquelas festas nababescas exibidas canal de televisão, em revistas, e é uma distância constrangedora. Você tem uma população vivendo abaixo da linha da pobreza, da miséria, criança que o rato rói a orelha durante a noite, e com a boca de fumo do lado, e sem perspectiva de melhorar. Então, isso causa uma violência extraordinária, empurra parte dessa molecada para o tráfico de drogas, para a violência, e uma outra parte que se supera para a escola, para estudar muito e para vencer na vida no esporte, ou na cultura, ou na arte. Das comunidades carentes, por exemplo, saíram os grandes pastores e bispos da minha igreja, que está em 180 países do mundo. Saíram também grandes atletas, que fizeram sucesso no mundo inteiro. Saíram grandes artistas, mas teve uma turma que não conseguiu.
por alguma razão, foram empurrados para o narcotráfico. São o que hoje no Rio de Janeiro? São 20 mil, talvez menos, mas que precisam ser reeducados, reinseridos e que, de alguma forma, têm seus talentos também. Agora, se formos olhar para trás, realmente nos faltaram políticas públicas. Agora, no caso da educação, você estava falando no bloco anterior que os indicadores educacionais do Rio de Janeiro, comparativamente aos outros estados, deixam muito a desejar. O que você acha que é possível fazer para revigorar a educação pública? Investir. Enquanto você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, o governador Alckmin, de 2007 a 2012, investiu 25% a mais, ele foi aumentando, se você pegar 2007 e comparar 2012, São Paulo tem 25% a mais de investimento na educação, a média nacional é essa, o Rio de Janeiro tem 4% a mais, de 2007 para 2013, 2012, você tem 4% de percentual que aumentou. Na questão da saúde é a mesma coisa, nós investimos 25% a mais, mas o resto do Brasil investiu 38% a mais. Então, nós temos um problema sério na questão da educação. Os professores reclamam do governo, fazem greves sem parar, os médicos são tratados pelo governador como se fossem vagabundos, e aí você tem o caos. O senhor já se definiu como criacionista, não sei se essa declaração é verdadeira. Uma vez eleito governador, o senhor proporia algum tipo de mudança curricular para incluir o criacionismo no ensino? Não, eu acho que isso é uma coisa que primeiro vem do exemplo. Então é fundamental que seja do pai, da mãe, que seja do pastor da igreja, dos amigos da escola dominical, católico, espírita, evangélico, não sei, mas os que acreditam na Bíblia. Segundo, que eu acho que é uma coisa rigorosamente familiar, quer dizer, é uma coisa, como disse em primeiro ponto, tem que ser voluntária, ninguém pode ser forçado a nada. E segundo, é uma coisa do âmbito da família que escolhe a igreja que vai frequentar e o ensino dos seus filhos. Não creio que o Estado deva se ocupar com isso. Você sabe que, na época do Império, nós tínhamos o monopólio da educação na Igreja Católica. Quando nós fizemos a República, os bispos católicos de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro consideraram a escola pública a escola do diabo. Católico não podia ir à escola nem ensinar na escola. Só a escola católica. Isso fez um mal danado para a escola pública, porque ela nasceu muito acanhada. Se você vê as escolas, por exemplo, da África, eu fui pastor na África há 10 anos, elas têm espaços enormes, Malau, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, a África do Sul, então, é padrão. No Brasil, elas são muito acanhadas. Então, a escola pública, o Estado e a religião, a igreja, não devem se misturar. Quer dizer que essa questão curricular não seria alterada? Não. Mas eu quero fazer investimentos na escola pública. Eu acho que o professor precisa ganhar mais, ela precisa ter mais espaço. E de onde viriam os recursos? O senhor tiraria de onde para realocar na saúde e na educação? Olha, eu acho que o Rio de Janeiro tem recursos. Tem 83 bilhões de orçamento público. Gastamos 1 bilhão e 200, precisa ser auditado, na construção de um Maracanã. Construção não, na reforma do Maracanã. Terceira reforma do Maracanã. Terceira reforma do Maracanã. Isso causou uma revolta no povo. O povo quer hospital padrão FIFA, o povo quer escola padrão FIFA. Gastamos também vários bilhões no metrô até a Barra da Tijuca. Com o César Maia já tínhamos feito a Cidade das Artes, a Cidade da Música, 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais, até hoje não colocamos para funcionar. Esses investimentos causam no povo uma certa revolta. Acho que podemos tirar daí, de outros investimentos como esse, e de parcerias que podemos fazer com a iniciativa privada, recursos para a gente investir em segurança. Nós precisamos de mais policiais, nós não podemos ter menos de 250, um policial para 250 habitantes no Rio de Janeiro, em todo o Rio de Janeiro, pela violência que nós temos, pelo número de mortes. E precisamos investir na educação e saúde com prioridade. Você diria que hoje na segurança o principal problema ainda é o narcotráfico, as facções criminosas conhecidas e famosas nacionalmente, ou as milícias? Não, eu acho que é o narcotráfico. Mas a milícia não está mais entranhada, inclusive, na política? Tá. A milícia é péssima para a nossa cidadania, mas a milícia não mata tanto quanto o narcotráfico. O narcotráfico tem briga. Tem briga entre os meninos, porque tem uma hierarquia, tem droga adulterada, tem o jeito de vender e o outro não pagar, e tem a disputa por território. E isso entre meninos extremamente violentos. Isso leva a um índice de homicídio explosivo.
A milícia é mais exploração de net, de gás, de Kombi que sobe e desce morro, de comércio. É uma coisa de máfia, mas mata menos. Mas todas as duas são péssimas. Justamente por ser menos aparente, causar menos furor, menos sangue, ela talvez não tenha um poder até maior do que o narcotráfico? Pode ser que tenha sim, porque o envolvimento é grande com policiais e com bombeiros. Inclusive foi feita uma lei no meu estado, do Rio de Janeiro, para que bombeiro portasse armas, que em São Paulo não pode. A partir daí, vários bombeiros armados passaram a integrar também as milícias. É uma coisa que a gente precisa rever. Voltar a falar um pouquinho de política e eleição. O Rio de Janeiro, além da pulverização, tem uma outra característica que é a questão do apoio federal, né? A presidente Dilma Rousseff, ela teoricamente tem o seu apoio, o apoio do candidato do partido dela, o Lindenberg Farias, não terá o apoio do Garotinho, mas ainda sonha com o apoio do governador Pezão. Afinal de contas, a Dilma vai ao Rio fazer campanha e, se for, vai subir no palanque de quem? Dito dos quatro, o Garotinho ainda prometeu apoiar a Dilma. Eu acho que o projeto de reeleição da presidenta Dilma é mais importante para o Rio de Janeiro até do que a eleição do governador. Eu digo isso pela refinaria de petróleo, o polo petroquímico que estamos fazendo, submarino nuclear, usina nuclear, rodovia do contorno, investimentos na indústria petroquímica, automobilística, siderúrgica, na indústria naval. As encomendas do governo federal são importantíssimas para o Rio de Janeiro, de tal maneira que qualquer candidato com o mínimo de responsabilidade cívica deve entender que essa união, e repito, ajudei a construí-la lá atrás. Se eu não tivesse apoiado Cabral, ele teria apoiado o Alckmin, seria um desarranjo. Precisa ser mantida. Então, eu espero que o Garotinho tenha juízo e que apoie a Dilma. Espero que o Pezão seja grato. Seria uma Baía de Guanabara. Aliás, nós estamos em São Paulo, seria um pico de Jaraguá, de ingratidão, de traição, depois de tudo que o governo federal fez pelo estado do Rio de Janeiro. E era óbvio que faria, Toledo. Minas é tucana, São Paulo é tucano. De tal maneira que sobrava o Rio. E são esses três estados que elegem o presidente da República, que elegem as políticas públicas para se manter. O presidente Lula precisava do Rio de Janeiro e o Rio precisava do presidente Lula. Então, Cabral foi importante para nós e fez essa união. E nós não podemos perder isso. E o senhor acha que isso é reconhecido pela população carioca e fluminense? Porque os índices de popularidade da presidente Dilma no Rio de Janeiro não são dos melhores, né? Mas do Lula é. Mas, bom, então isso me dá margem para uma pergunta. O senhor acha que há alguma chance de Lula ser candidato? Sempre há. Na política a gente pode dizer não. Acho que a presidenta Dilma fez um governo exemplar, de austeridade. Ela é um exemplo. Eu digo sempre, quer dizer, nós tivemos uma primeira mulher presidindo o país que representa na sua síntese não só as delicadezas da bondade, do amor, da ternura da alma feminina, mas também as resistências morais e de caráter da mulher brasileira, que tanto nos orgulha, das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas esposas. Essa mulher brasileira guerreira. Então, a Dilma foi um exemplo de austeridade, um exemplo de trabalho sério, etc. e tal. Agora, desagradou diversos setores do nosso país. Na parte política, nós podemos, espero que isso não ocorra, ter dificuldades em termos de aliança, em termos de popularidade, coisas desse tipo. Se for necessário, o partido e a própria presidenta Dilma poderão fazer um apelo ao presidente Lula, que eu acho que cumprirá o seu dever. Como cidadão brasileiro, nós não podemos perder os avanços que tivemos. 40 milhões saíram das classes pobres e entraram na classe C, B e A. O Bolsa Família fez um trabalho extraordinário e 1,5 milhão de pessoas pediram para sair do Bolsa Família nos últimos anos porque já conseguiram emprego. Nós geramos, na época do Lula, somando Lula com Dilma, mais de 13 milhões de empregos com carteira assinada. Aumentamos o salário mínimo e as pessoas diziam assim, se aumentar o salário mínimo, aumenta a informalidade. Que isso? Aumentamos o salário mínimo e aumentou o emprego formal. Acabamos com a corrupção na aposentadoria. Hoje a pessoa se aposenta em 3 dias, recebe seus benefícios. No SUS, que muita gente critica, nós tivemos 12 milhões de operações no ano passado, em 2013. 12 milhões não é pouco, 35 milhões de consultas. Mas o senhor falou uma coisa que me deixou intrigado. Se
presidente Lula, chamado, cumprirá a sua obrigação. Qual seria o limiar para determinar essa obrigação? É uma queda, um patamar de popularidade abaixo dos 35%, como o senhor citou? Não, eu acho que 35% é presidente da ganha folgado. Mas eu diria que se nós chegarmos abaixo dos 30%, 25%, e se os candidatos que estão aí colocados crescessem, porque hoje o que está crescendo são os indecisos. Aí sim, aí eu acho que a própria presidenta Dilma seria a primeira a dizer, olha, se por questões do meu governo ou de não ter sido bem interpretadas as minhas políticas, o presidente Lula puder e tiver condições de disputar e ganhar, todos nós o apoiaremos. Vamos continuar falando disso, mas no próximo bloco. O Notícia volta daqui a pouco com o Marcelo Frizoli. A Notícia está de volta com o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, senador Marcelo Crivella. Senador, a gente falava sobre a possibilidade de o ex-presidente Lula voltar a disputar uma eleição no caso de a popularidade da presidente Dilma cair muito baixo. Não seria um risco para ele, para a figura, para, digamos, biografia do presidente Lula se arriscar num terceiro mandato, num cenário econômico e internacional que não é nem de longe tão favorável quanto o que foi durante os 8 anos que ele governou? Quer dizer, ele saiu com uma popularidade recorde, 80% de aprovação. Qual a chance dele, primeiro, entrar, ganhar uma eleição que não é um passeio e, em ganhando, fazer um governo tão popular quanto o que ele deixou? Bom, Toledo, em primeiro lugar, eu quero dizer que acho essa hipótese remota, acho que a presidenta Dilma tem todas as condições de ganhar. Eu apoiarei todos do meu partido, quem está conosco, acho que vamos ganhar essa eleição. Mas, na hipótese do presidente disputar, eu acho que ficaria bem claro de que o Lula é um homem que pode governar o Brasil nos bons e maus momentos. Aliás, se você olhar os 8 anos dele, ele pegou um mau momento no princípio. Nós achamos que subia a taxa de juros para 25%, o Brasil estava em recessão. Eu me lembro que no primeiro ano do presidente Lula, nosso saldo na balança comercial era de 30 bilhões de dólares caindo. E o FMI mandava na nossa política econômica. Tudo isso mudou com o presidente Lula. A política depende muito do seu líder. Quer dizer, o líder precisa ser um homem de visão, de fé. Ele precisa acreditar, motivar as pessoas a investirem. A partir do momento que você tem investimento, você tem trabalho, tem maior consumo e assim você entra no ciclo virtuoso da economia. Você acha que hoje há uma crise de confiança? Eu acho que é uma certa crise de pessimismo. Uma crise de pessimismo. Acho que esse é o grande problema. Eu vejo pela falta de investimento. Você tem uma inflação que sobe porque a gente não está produzindo o que o povo está consumindo. Então, os preços são pressionados. Mas você tem, por exemplo, uma indústria que tem espaço para crescer e tem crédito para investir. E você acha que os empresários não estão investindo por quê? Eu não sei. Quer dizer, há uma crise de pessimismo. O empresário, não é que ele não investe, se ele adia o investimento, isso tem efeito manada, isso causa um impacto tremendo, porque com menos oferta o preço aumenta. E havendo inflação, você começa a criar expectativa ruim na população. A economia para o povo é emprego, crédito e o preço da comida no supermercado. Se esses 3 fatores não estiverem bem equacionados, estabilizados, começa a haver uma inquietação da população. O senhor acha que essa queda de aprovação da presidente Dilma do final do ano para cá se deve ao aumento dos preços, principalmente dos alimentos, a essa crise de pessimismo, como o senhor chamou, migrou das classes mais abastadas também para classe média e os mais pobres? Eu acho que houve por parte do empresariado brasileiro eu diria assim, um certo questionamento das políticas públicas adotadas, tanto, por exemplo, na queda dos juros, então nós baixamos muito os juros, como também na política da energia elétrica e nos gastos do governo. Quer dizer, havia ali uma certa instabilidade se o Brasil iria manter a sua moeda forte, se não haveria uma grande valorização cambial, se, por outra parte, o povo perderia, vamos dizer assim, capacidade de consumo, se aumentaria o desemprego.
A violência também assustou muito as pessoas, quer dizer, os empresários acharam que o Brasil estava perdendo o controle político. A partir do momento que você tem multidões no Brasil inteiro indo para a rua, queimando ônibus, querendo destruir estádio, atacando autoridades policiais, isso tudo causa instabilidade. Nesse momento você tem também um problema de clima. A safra nos Estados Unidos é péssima. Além disso, você tem uma coisa que está durando mais do que devia, que é a recessão na Europa. Tudo isso junto, foi um milagre a presidenta Dilma ainda ter mantido, ela desceu para 28% na aprovação do seu governo, depois subiu de novo para 50%. Isso foi um milagre, uma coisa pessoal dela, levar essa queda de braço e que nos animou a todos. Aos pouquinhos, essa nuvem negra foi se dissipando, as pessoas começaram a ver o sol no céu. E começou-se o investimento. Agora o Brasil é um avião grande. À medida que você perde a altura, para você recuperar a altura, demora. Eu espero que se recupere ainda agora, nós continuamos mantendo emprego, a atividade econômica está subindo, mas há ociosidade nas fábricas, quer dizer, isso é que me causa tristeza. Quer dizer, você tem crédito, tem ociosidade nas fábricas, você tem consumo alto, porque a inflação está dizendo que o consumo está sendo alto. Você acha que é um boicote de parte do empresariado? Não diria que é um boicote, mas porque seria um boicote a si próprio, é uma insegurança. Quer dizer, no momento que você deixa de investir ou adia o investimento, vamos esperar para ver como é que vai ficar. O avião perde a altura e depois para retomar... O que é necessário para retomar essa confiança? Exatamente isso, credibilidade, conversa, papo, uma frase, um discurso. As pessoas, quer dizer, na hora de investir, elas veem toda a matemática, mas não se satisfazem com ela. Depois da matemática, eles vão para o psicológico. Eles querem saber se o governo aprova a política deles, se há boa intenção do consumidor, se há uma legislação favorável. Você acha que a Copa do Mundo pode ajudar ou atrapalhar a criar esse clima mais favorável à retomada dos investimentos? Espero que a gente ganhe a Copa do Mundo. Mas você acha que está vinculado ao desempenho do time ou ao desempenho do país como organizador? Eu acho que a economia tem muita paixão. Eu não sei qual o seu caso, mas eu, por exemplo, quando me apaixonei pela minha esposa, tinha 15 anos de idade, eu já pensei em casar. E quando eu casei, eu tinha um fogão, uma geladeira, uma mesa de cozinha e uma cama no quarto, mais nada. O resto tudo foi comprando a prestação com imensa dificuldade, mas eu estava apaixonado. E quando você está apaixonado, você faz acontecer as coisas. Então, é essa paixão pelo Brasil que vai mover o empresário no momento em que a gente conseguir despertar nele não só o instinto animal, mas também o instinto do otimismo, de saber que nós somos um país diferente do resto do mundo, nós somos um grande mercado interno e temos uma capacidade de recursos naturais fantástica. Você quer ver uma boa notícia que pode motivar tudo isso? O gás de xisto e óleo de xisto. Lá nos Estados Unidos, levantou o país. Um país que achava que tinha passado pelo seu pico, tinha chegado ao vértice e agora estava caindo. Mas com risco de contaminar os lençóis freáticos, né? Bom, tem esse risco, mas eles estão enfrentando esse risco e garantindo que não vai ter problemas para o meio ambiente. Nós temos muito de xisto aqui no Brasil, sobretudo na área pobre do sertão da Bahia, debaixo da bacia do São Francisco. Isso é uma notícia, a partir do momento que você dimensione essas reservas, que pode mudar completamente o ânimo da economia. No caso da Copa do Mundo, o senhor acha que há risco de a gente assistir manifestações tão volumosas e violentas quanto a gente viu durante a Copa das Confederações, ou o senhor está mais otimista? Vai depender do desempenho do Brasil. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que pelo número de ingressos vendidos nos estádios e pela quantidade de turistas que virão, eu acho que a atmosfera no nosso país vai ser contagiada. Se o Brasil for bem, mais ainda, vai ser antipatriótico. O sujeito que for para as ruas vai ser um Joaquim Silvério dos Reis, um traidor da pátria, porque está querendo estragar a festa da maioria do povo brasileiro, que é um break. Quer dizer, dependemos do Filipão e do Neymar? Eu acho que, em certa forma, todos dependemos de todos nós. Nós dependemos da programação de televisão. Se o brasileiro chega em casa cansado, aborrecido, reclamando do trânsito, mas tem um bom programa de televisão, ele se diverte, ele dá risada, ou ele se emociona, chora, vendo um filme, uma novela, aquilo ajuda para chuchu. Se a gente tem um bom pastor na igreja, motivando a fé das pessoas, se a gente tem uma boa partida de futebol, se o dono da loja é patriota e bota uma boa mercadoria sem remarcar o preço, tudo isso nesse conjunto chamado Brasil ajuda a gente. Pão e circo. Não, eu acho que nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para construir nossas empresas, para educar nossas famílias e descobrir nesse horizonte extraordinário que tem o Brasil as perspectivas do nosso futuro radioso. E
Há pouco houve a notícia de que o Comitê Olímpico Internacional estava acendendo luzes amarelas, para não dizer vermelhas, em relação à organização da Olimpíada no Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Como o senhor vê essa notícia? Olha, eu vejo com pesar. Vejo com pesar porque não faltaram recursos do governo federal. Você vê, nós estamos fazendo todos os BRTs que estavam previstos lá para frente. BRT são os ônibus sobre... É uma abreviatura para Bus Rapid Transit. Então, estava previsto para daqui 2, 3 anos. O governo federal financiou tudo isso e nós começamos a construir tanto a Transcarioca como a Transbrasil. Aumentamos a linha do metrô, fizemos nossos estádios. Já tínhamos uma certa estrutura do Pan-Americano, da Copa do Mundo, e a prefeitura precisava administrar com recursos próprios, ela tem mais dinheiro para investir do que o governo do estado, as instalações das Olimpíadas. Eu sei que o prefeito tem dificuldades enormes nas remoções, porque depende de sentença judicial, depende muito da conversa com as associações, com as organizações de classe, enfim. Mas é preciso a gente retomar esse prazo. Nós estávamos indo bem, de repente desandou, a popularidade do prefeito também desandou, ele é muito ligado ao Sérgio Cabral, então, para você ter uma ideia de rejeição em termos de governo, dos que acham o governo, se você colocar péssimo, ruim, irregular, chega a 64% da prefeitura, 62% do governo do estado. Exatamente porque havia uma coligação, uma ligação muito grande entre eles. Eu espero que a gente consiga retomar. Mas você acha que corre risco a Olimpíada no Rio? Não diria que corra risco, mas nós podemos passar um vexame danado e ter alguns esportes que não ocorram. E como é que o senhor está vendo a questão partidária, falando no sentido mais amplo, né? A gente tem assistido nos últimos anos, embora o PT e o PMDB estejam coligados no plano federal, um na presidência e outro na vice-presidência, e tentando reproduzir essa chapa na próxima eleição, o PT vem crescendo, principalmente em prefeitos e, consequentemente, em deputados federais, e quem vem caindo é justamente o PMDB, como se um estivesse ocupando espaço com o outro. Na última eleição municipal, eles foram, ao mesmo tempo, os maiores aliados e os maiores adversários. Não houve 2 partidos que tivessem enfrentamentos em maior número de cidades. Isso parece que está começando a se refletir no comportamento da bancada PMDBista na Câmara, menos no Senado, mas principalmente na Câmara. Como é que o senhor enxerga o cenário da política brasileira e aí qual o papel que o PRB vai ter nela nos próximos, não digamos nos 2, 3 anos, mas nos próximos 10 anos? Olha, o PRB terá o papel que tem desde a fundação do partido com Zé Alencar, que é a base a esse projeto de governo representado pelo presidente Lula e a presidenta Dilma. Agora, eu vejo, como você e todos os brasileiros, que é impossível você manter por longo prazo, indefinidamente, 2 partidos grandes, como são esses 2, unidos. Acho que essa vai ser a última eleição que você vai ter PT e PMDB juntos. Eu acho que, apesar dos atritos, essa chapa se sustenta até a eleição? Se sustenta, eu diria a você, no plano federal. Acho que Dilma e Michel Temer serão os candidatos. E ela vai ter o tempo do PMDB no plano federal. Mas nos estados, como não há mais verticalização, o PMDB vai ser liberado para tomar o palanque e fazer as alianças que melhor atendam os seus interesses locais. Não terá como você fazer, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o Lindbergh desista em função do PMDB, ou que na Bahia o PT esteja governando e o Gedel desista em favor de um candidato do PT. Isso não existe, não tem como, não há jeito disso ocorrer. Então, eu digo a você que a gente já está vendo que não vai ter mais, se a Dilma continuar governando, vai ter dificuldades enormes em manter o PMDB na base, eles vão querer ter muito mais espaço do que tem hoje, então é muito importante para que o PT, nessa fase, cresça. A visão do PT é essa, nós vamos ter que buscar aliados com menor tamanho, não tem como a gente ter aliado do mesmo tamanho, então nós vamos precisar aumentar a bancada federal. Isso ainda o afasta mais ainda do seu principal aliado, que é o PMDB, que não quer perder o tamanho. E isso está se refletindo, por exemplo, na criação da CPI da Petrobras, o que
Talvez, alguns chamam de CPI do fim do mundo, né? Que vai investigar tudo e todos. CPI combo. Exatamente. Qual a sua visão sobre isso? Você acha que vai ter uma CPI específica para investigar essas denúncias passadinas, contratos na Petrobras, ou ela vai acabar ampliando o seu leque e investigar qualquer coisa? Honestamente, eu acho que a consulta que foi feita ao Supremo é apenas para se ganhar tempo. Porque ninguém no Congresso, por mais bem intencionado, por mais cristão que seja, acredite que num período eleitoral vai se fazer uma CPI para se investigar com isenção, com espírito público. A CPI vai ser usada para vazar documentos para todos os jornais, para todas as televisões, para todas as rádios, e sob, vamos dizer assim, a máscara de que é a CPI, de que a informação é real, mas vão sair todo tipo de infâmia, injúria, calúnia. Vai ser um dilúvio. Agora, a maneira de você... Mas vai sair, o senhor acha? Eu acredito que ganha esse tempo, porque eu não acredito que o Supremo vai definir isso rapidamente. A partir de junho, perde completamente o sentido, porque todo mundo vai estar em campanha. Quem está disputando ou quem está apoiando. É que alguns pretenderão fazer campanha através da CPI. Pois é, mas é uma campanha que eu acho que não devia ser feita. A campanha deve ser feita com base em proposta. Agora, eu apoiei a CPI combo. Quer dizer, se nós vamos investigar a Petrobras, temos que investigar o metrô, temos que investigar a SUAP, porque aí você não pode fazer a acepção. Tem que se investigar tudo. E o senhor acha que essa sai? Eu acho que o Supremo não decide. Eu acho que o Supremo vai deixar isso... Porque, veja, se o Supremo decidir que tem que ser a CPI combo, investigar tudo que tem assinatura, já tem que ser instalado. E isso, pelo volume de trabalho, também vai se inviabilizar. Se decidir não, só vai ser especificamente sobre a Petrobras. E imediatamente vai se recolher, a base do governo tem número para isso, para se instalar uma CPI separada para a SUAP e para o metrô de São Paulo. E as três vão funcionar, e as três vão ocupar, vai ser uma, vamos dizer assim, uma guerra de denúncias, um denuncismo extraordinário, que vai tirar a atenção do povo para o passado dos candidatos, se o candidato é ficha limpa ou não, que eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem nessa campanha, e para os projetos. O que você pretende fazer, como que você vai fazer? Petrobras, ela tem um grande peso na economia do estado do Rio de Janeiro e, aparentemente, está sofrendo com a partidarização de parte das suas diretorias, e essas últimas denúncias e depoimentos têm levado a se acreditar cada vez mais de que, de fato, houve um aparelhamento partidário da estatal. O senhor concorda com essa concepção? O senhor acha que precisa mudar? Eu acho que realmente ali, se você for ver a diretoria da Petrobras, existem cargos indicados pelo PT e pelo PMDB. Não há outra forma de você fazer política num país em que tem a quantidade de partidos como nós temos, e precisa governar, e precisa criar leis, e precisa tocar a vida, se não for assim, dividindo o poder. Os quadros são técnicos, não é, vamos dizer assim, garantia de que não vão se envolver em erros. Agora, a Petrobras tem uma ouvidoria e tem instrumentos como grande empresa para fiscalizar-se a si própria e punir seus quadros. Mais do que isso, nós temos o Ministério Público, a Polícia Federal, o TCU, a AGU não, a CGU, investigando rigorosamente, e uma CPI que está em vez de ser criada. Agora, Toledo, veja só como é que as notícias às vezes chegam pela metade. A gente disse assim, Passadina custou 50 milhões e foi vendida para nós por 1 bilhão. Na verdade, Passadina, ela teve, quer dizer, quem comprou pagou os 50 milhões, mas fez uma reforma de 150 e pagou uma dívida de 200. Então, não é só aquele preço de 50, foi um preço muito maior. Mas o negócio, a própria presidente acaba dizendo, não foi um bom negócio. Não foi um bom negócio. O presidente da Petrobras, eu vi várias entrevistas dele, uma inclusive no Estadão, ele garante que foi um bom negócio. Acho até que ele tem mais informações do que a presidenta. A presidenta, que eu conheço pessoalmente, e que ela só quer ganhar a partida de 100-0, ela é nacionalista, ela é patriota, é uma mulher que dirige um carro em 1999, não tem nenhum interesse pessoal no governo, ela cumpre um expediente de 12 horas, depois vai cuidar da mãe que tem Alzheimer. Quer dizer, um exemplo de mulher, eu já falei aqui, mas repito e com muito orgulho, uma brasileira, vamos dizer assim, na mais
mais amplo sentido de todas as virtudes que se possa existir na nossa raça. Às vezes, um negócio mais ou menos, para ela é um mau negócio, ela não faria. Mas é uma coisa que nós vamos investigar. Senador, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. O A Notícia volta na próxima semana e você pode acompanhar todas as notícias sobre o programa através da nossa conta no Twitter. Se quiser assistir todas as entrevistas, também através do nosso site na internet. Boa noite, boa sorte.